Essa semana que passou, nós comemoramos algo interessante aí, né, do ponto de vista da igreja. Quem de vocês sabe o que foi comemorado essa semana? Não, vocês estão errados. No dia 31 foi comemorado o aniversário da minha esposa, na verdade. Juntamente com a reforma. A reforma veio antes, né? Mas ela fez aniversário também. Então eu, Andréia, nossa família comemorou outra coisa além da reforma. Mas no dia 31, realmente, desse ano, foi comemorado 500 anos da reforma protestante. Eu não sei o quanto você sabe sobre isso, mas eu quero usar um pouco esse fato histórico. E eu quero compartilhar alguns pensamentos com você, talvez até elucidar para você um pouco mais o que é esse fato, o que aconteceu ali. Eu prometo para você que eu não quero dar uma aula de história, esse não é a minha intenção, não é o meu desejo aqui. Mas eu quero discorrer um pouquinho sobre o que aconteceu 500 anos atrás, ali na Europa, numa determinada cidade da Alemanha, e o reflexo que isso tem sobre as nossas vidas. Mas eu quero ir um pouquinho além disso. Eu quero falar do que aquele momento, o que aconteceu naquele momento, que talvez deva continuar acontecendo em nossas vidas hoje. Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12. Eu acho que de 10 vezes que eu prego, 9 eu uso esse texto. Então abra comigo aí Romanos 12, os versos 1 e 2. Eu inverti a ordem lá, né, Everaldo? Romanos 12, 1 e 2. O texto, deixa eu só alinhar aqui. O texto diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O verso 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, Paulo está escrevendo aos Romanos, e ele traz algo assim, talvez muito pesado, no sentido de importância, né? No sentido de ser algo significativo para a vida daquelas pessoas. Ele fala claramente para eles que eles têm que tomar um cuidado de não deixar a sua vida ser influenciada pelo modelo, pelo estilo de vida que as pessoas viviam naquele momento, naquela determinada região, naquela determinada cidade, especificamente aqui nós estamos falando de Roma. Então Paulo ele orienta os cristãos daquela cidade e diz: olha, tomem cuidado, olhem as coisas que estão acontecendo ao seu redor, não se assemelhe a essas coisas, não pratique as mesmas coisas que as pessoas que não creem em Jesus. Mude o seu comportamento, seja diferente, renove a sua mente, transforme a sua maneira de pensar, transforme o seu jeito de viver. Não tome aquilo que a sociedade, de um modo geral, executa como sendo uma verdade e não aplique isso na sua vida. Se desconecte disso, desse comportamento, e viva uma vida renovada, diferente. Quando a gente fala de 500 anos da reforma protestante, o que exatamente aconteceu? Na verdade, a reforma ela é atribuída a Martinho Lutero, que era um monge, foi ordenado um padre da Igreja Católica. Ele nasceu no final do século XV, viveu boa parte da sua vida e a sua obra, tudo que ele fez, tudo que ele executou, aconteceu ali no início do século XVI, tem 500 anos, portanto. E nesse contexto, na verdade, ele foi quase que um herdeiro, porque
quase 3 séculos antes, aproximadamente 3, talvez até 4 séculos antes, começaram os primeiros movimentos reformistas. A igreja ela divide a sua história em pelo menos 3 grandes partes. Do momento em que Jesus Cristo subiu aos céus, os discípulos e os apóstolos estavam ali juntos, e eles iniciaram a igreja, iniciaram o que nós conhecemos por igreja, aquilo que nós lemos em Atos, o livro de Atos, os primeiros capítulos de Atos descrevem esse início. Até o final do livro de Atos, nós vemos como que a igreja foi estruturando o seu modelo. As cartas de Paulo continuam a nos orientar de como a igreja estruturou a sua formação, se formou e cresceu e se estabeleceu. E a igreja sofreu perseguições, se expandiu, passou a atuar em diversos países, em várias regiões, e depois ela acabou, desse período de perseguição, ela começou a se envolver com aspectos ligados à política, e por volta do século IV, 400 anos depois do momento em que Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus, a igreja estava já num momento em que ela estava começando a entrar num período chamado período das trevas, onde a igreja parou de atuar da forma como ela deveria atuar, manifestando o amor e o poder de Deus na vida das pessoas, e começou a negociar verdades e valores espirituais, e começou a trocar isso por poder. Isso durou aproximadamente 900 anos, 950 anos. No começo do século XII, meados do século XII, um homem na região de Lyon, na França, chamado Pedro Valdo, ele foi uma das primeiras pessoas e talvez um dos iniciantes do processo de reforma da igreja. Ele começou a olhar aquilo que estava acontecendo, a venda de indulgências principalmente, o envolvimento da igreja com a política, com o poder, e ele começou a olhar e falar: opa, espera um pouquinho, esse negócio de ficar aqui adorando a santos, a vender espaços no céu, a trocar as coisas, trocar favores, a conquistar recursos financeiros para usufruir na terra, prometendo algo que está nos céus, e todas essas coisas, esses homens começaram a se manifestar contra isso. Foram extremamente perseguidos. Mais ou menos uns 100, 150 anos depois dele, veio um inglês chamado John Wycliffe. E John Wycliffe começou então pegou aqueles ensinamentos de Pedro Valdo, começou a aplicar algumas coisas, se rebelou de forma mais intensa com relação ao envolvimento da igreja com a política, e as coisas começaram os grupos começaram a se fortalecer, e pessoas começaram a olhar a igreja como um centro, um local em que não deveria ser feita uma troca política ou o exercício de poder, e sim de buscar a Deus. Mas essas pessoas eram muito perseguidas, elas eram excomungadas dentro daquele grupo, perseguidas, algumas foram queimadas vivas, e então, no século XV, nasce ali, na metade do século XV, nasce um homem, onde hoje é a República Tcheca, na época chamava-se de Boêmia, o sul da Alemanha, o norte da República Tcheca, o norte da Itália, aquela região ali, geograficamente falando, nasce um homem chamado Jean, ou na tradução correta aqui seria Jan Hus, Hus com H-U-S-S. E esse homem pega todos os ensinos de John Wycliffe, pega os ensinos lá de Pedro Valdo, todo o histórico que tinha ali, e ele começa a se posicionar. E ele reúne um grupo, e ele começa a ter mais força, e eles começam a olhar a igreja como o culto, no caso ali as celebrações que eram feitas, eles falam: opa, espera um pouquinho, isso aqui é para as pessoas. E eles começam a trazer 2 pontos assim que são muito fortes. Primeiro, a Bíblia deveria ser traduzida para a língua que as pessoas entendem. Até então, os cultos, as celebrações eram realizados em latim. Poucas pessoas sabiam o latim. As pessoas não entendiam o que era ministrado. Toda a celebração. Imagine nós cantarmos algumas músicas aqui em latim, vir a pessoa fazer a abertura em latim, vir a outra pessoa orar por libertação em latim. Você entrar aqui e sair, cada domingo você ia ouvir algumas coisas que você não ia nem entender. Esse é um dos pontos importantes. Eles começam a pegar as primeiras traduções da Bíblia e começam a ler o texto bíblico. E começam a entender que a vida cristã é diferente daquilo que a liderança religiosa da época impunha sobre a vida das pessoas. E o segundo aspecto, que daí
Jan Hus traz muito forte. Ele fala o seguinte, que cada cristão não precisa de um intermediário para se relacionar com Deus. Cada pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador tem acesso ao Pai. E aí isso traz uma revolução do ponto de vista histórico, porque a igreja ela detinha o poder porque ela dizia o seguinte, se você quer chegar a Deus, você precisa vir a mim. Me traga, atenda o que eu estou demandando, o que eu estou ordenando, e aí o teu pedido vai chegar a Deus. Se você não fizer o que eu mando, o que você pede não vai chegar a Deus. E as coisas funcionavam de uma maneira muito resumida, desta forma. E então, Jan Hus, ele morreu queimado vivo, e um pouco antes do carrasco, do homem que o queimou, de incendiar aquela fogueira, de matar aquele homem, ele declarou as suas últimas palavras, que são exatamente as seguintes. Ele falou assim, vocês hoje estão queimando um ganso. Rus, no dialeto da Boêmia, significa ganso. Ele falou assim, vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. Esse homem falou isso 102 anos antes, exatamente antes, de Martinho Lutero pregar na Catedral de Wittenberg as 95 teses no dia 17 de outubro, no dia 31 de outubro de 1517. 102 anos antes, Jan Hus profetizou que a igreja passaria por uma reforma e por uma transformação. E foi exatamente isso que aconteceu ali nesse momento. E o que Martinho Lutero fez de tão significativo que nós, 500 anos depois, dedicamos um tempo para conversarmos sobre isso. Eu viajo com bastante frequência e viajo num período muito cedo. E todos os dias de manhã, entre 6h30 e 7 horas, na CBN, na Rádio CBN, sempre tem um programa, eles fazem algum tipo de entrevista relacionado a algo cultural que está acontecendo. Ou eles entrevistam músicos, ou eles entrevistam artistas, às vezes coisas assim relacionadas a filmes. E nessa última semana, na segunda, terça e quarta, eles dedicaram de 8 a 10 minutos, todas as manhãs, para falar sobre a reforma protestante. E aí quando você começa a olhar um veículo de comunicação de âmbito nacional, que traz isso como um conteúdo, opa, espera um pouquinho, tem alguma importância nisso. Né? Alguns jornais conhecidos, né, jornais televisionados, também trouxeram reportagens a respeito desses 500 anos. Então isso tem um impacto sobre as nossas vidas e merece alguma atenção. E aí o que então Martinho Lutero fez naquele dia, naquele momento, naquela circunstância em que ele viveu, que se tornou tão significativo? Então, como eu falei, ele era um padre, ele estava muito inconformado com determinadas coisas que aconteciam naquele momento, especialmente a venda de indulgências, que era exatamente isso, você vender o perdão, você chegar para uma pessoa que cometeu um pecado, que cometeu algo errado, e falar, olha, você quer ser perdoado? Você faz o seguinte, você tem uma propriedade aí, me dá a sua propriedade, transfira para mim, vamos lá, nas autoridades, você vai transferir. Transferiu isso para a igreja? Ok, é da igreja agora, então você está perdoado. E era isso que acontecia. Era dessa forma que as coisas se davam. Fora isso, outras coisas, né, questões relacionadas a perseguições e todos os outros aspectos, e especialmente o fechar, assim, não permitir que as pessoas conhecessem a palavra de Deus. Contra todas essas coisas, Lutero lutou. Ele se posicionou. E ele escreveu 95 teses, então eu não vou conseguir discorrer todas elas aqui hoje para vocês, e nem é a minha intenção. Mas ele colocou 95 temas que a igreja pelas quais a igreja deveria passar para se reformar, para se transformar, para mudar a sua forma de pensar e de agir com relação às pessoas. E isso causou, então, um movimento muito forte. Várias pessoas começaram a buscar a Lutero para entender um pouco melhor o que ele estava pensando. Grupos começaram a se formar. Ele não tinha a intenção de criar uma nova religião, um novo tipo de
estrutura eclesiástica, um novo tipo de igreja. Ele não tinha essa intenção. A luta principal dele era para que o local onde ele estava mudasse e melhorasse, e fosse transformado por uma renovação. Ele começou a entender, dentro do seu processo de estudo, ele se tornou um doutor em teologia, e ele estudou grego e hebraico, para que ele pudesse ministrar as aulas. Ele era um doutor e ministrava aulas num curso de teologia na cidade onde ele morava. E quando ele começou a ler o Novo Testamento em grego e começou a entender essas verdades, ele falou: isso aqui precisa ser traduzido. E ele se esforçou. Já existiam algumas traduções da Bíblia, mas elas eram pequenas e elas eram ligadas a dialetos de determinadas regiões. E então ele investiu um bom tempo da sua vida traduzindo a Bíblia do grego e do hebraico para o alemão de uma determinada forma que fosse naquela época o alemão ele tinha diversas variantes, mas de uma maneira que o maior grupo possível de pessoas conseguisse entender. E ele fez isso. Ele traduziu a Bíblia para o alemão. E as pessoas começaram a descobrir as verdades da palavra de Deus. E então começaram a se reunir em volta dele. E ele começou por um texto onde as coisas começaram a transformar na sua vida, que é Romanos capítulo 1, verso 16. Gostaria se a gente pudesse ler Romanos 1, 16. Quando Lutero leu esse texto, o texto fala assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O versículo 17: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E aqui então começa a indignação dele, quando ele vê que as pessoas precisavam comprar a sua salvação, e ele fala: isso é uma grande mentira, e eu preciso ensinar às pessoas que elas precisam viver pela fé. Elas precisam entender que se elas creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida delas, isso vai transformar as suas vidas, isso vai dar a elas salvação, vai levá-las à presença de Deus. Não é o fato de eu ter mais posses ou menos posses, de eu ter mais condições ou menos condições financeiras. Não é isso que vai me salvar, e sim aquilo que eu creio, aonde eu deposito a minha fé. E aí então, a partir disso, Lutero foi desenvolvendo os seus pensamentos. Nasceu então, depois de alguns anos, ele perseguido outras pessoas que andavam com ele começaram a ser perseguidas também. Eles então decidiram formar um grupo separado da Igreja Católica Apostólica Romana e então fundaram uma igreja chamada Igreja Luterana, Igreja da Confissão Luterana, e a partir dali então os cultos mudaram. Esse tempo que nós estamos tendo aqui agora de palavra, ele não era assim. O período de compartilhamento da palavra numa celebração normalmente não passava de 5 a 10 minutos. Era algo de ler um texto, colocar um pensamento e seguir um rito religioso, sem vida, sem foco na vida das pessoas. E então Lutero estabelece a mensagem, a pregação, como sendo o período de culto mais extenso dentro de um culto. E a partir dali, então, as coisas começam a ser transformadas, ser mudado. Vieram outras pessoas juntamente com ele, como Calvino e outros homens ligados ao movimento de renovação da igreja, que é o que nós chamamos hoje de protestantismo, e ali então nasceram as igrejas. E começaram então a ter os cultos do ponto de vista do que nós cremos, de como nós vivemos. Duas coisas Lutero fez que restabeleceu o modelo de Cristo, o modelo que Cristo deixou. Ele começou a reunir-se com as pessoas nas casas, porque ele não tinha permissão da igreja para reunir-se com elas nas igrejas, e após esse romper com a Igreja Católica, ele começou a instituir um culto. Então ele seguiu um modelo de manter as pessoas reunidas, conhecer as pessoas, ensinar as pessoas em grupos pequenos, e manifestava a presença de Deus, pregava, levava a palavra de Deus em um culto, em um momento de celebração. E isso veio se desenvolvendo ao longo de todos esses 5 séculos, que nós, dessa semana, comemoramos, então, os 500 anos da Reforma Protestante. Outro dia, conversando com a Isabela sobre isso, a minha filha, né, tem 12 para 13 anos, ela falou: então, eu posso protestar? Eu falei: pode, depende, né?
Você não pode sair protestando contra qualquer coisa. Você tem que ter... Lutero tinha uma direção de Deus para fazer isso. Agora, a minha pergunta para você é, o que isso, assim, esse espírito, essa intenção, isso que Lutero fez 500 anos atrás, tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Eu coloquei como título dessa mensagem, a Reforma Protestante hoje. Eu fico pensando assim, né? Imagina se Lutero hoje fosse membro da nossa igreja. O que será que ele ia querer reformar? Será que ele iria querer reformar alguma coisa aqui? Mudar alguma coisa? Se ele fosse membro de uma igreja cristã evangélica no século XXI, não a nossa especificamente aqui, né? Nós como grupo cristão aqui, como uma célula do corpo de Cristo, se ele fosse membro de qualquer outra igreja, o que será que ele mudaria? Ou como ele enxergaria a nossa forma de viver a vida cristã? Eu comentei com o pastor Marco Aurélio, falei, Marco, vou trazer uma mensagem sobre a Reforma Protestante. Vou falar um pouco sobre isso, contar um pouco dessa história, mas a história por si só, se você abrir o Google e digitar lá Reforma Protestante, você vai ler com muito mais detalhes tudo que eu acabei de te falar. Você vai ter até datas mais precisas, informações mais precisas, talvez até ache mais informações do que eu te passei aqui nesses poucos minutos que eu estou falando. Mas esse espírito de Lutero, essa intenção, esse modelo, o que ele fez 500 anos atrás, será que tem espaço para isso hoje nas nossas vidas? E aí eu quero trazer alguns pontos aqui para você, do que eu entendo que realmente transformou a vida dele e como ele pôde agir e transformar não somente a vida dele, mas transformar toda a história de uma nação, toda a história das nossas vidas. Porque talvez se ele não tivesse se levantado, talvez se aqueles irmãos que foram mortos, queimados, estrangulados, destruídos ali naquele período de 500, 600, 700 anos atrás, se eles não tivessem se levantado, talvez hoje nós estivéssemos ainda seguindo um culto em latim, sem nós entendermos absolutamente nada. Talvez nós continuássemos sendo manipulados por todas as pessoas que estariam no poder. Talvez nós continuássemos sendo apenas pessoas que seguem uma religião sem ter o mínimo entendimento a respeito do que nós fazemos. Então, o que esses homens fizeram no passado, 500 anos atrás, traz de impacto sobre nós hoje? E o que aconteceu com eles ali, que pode continuar acontecendo conosco, para transformar as nossas vidas? E aí eu gostaria de pedir que você abrisse de novo aí Romanos 12, 1 e 2, porque esse é o ponto principal do que ele fez. E eu quero ler novamente esse texto. Agora você, ciente a respeito do que Lutero fez do ponto de vista de história, não somente ele, todos os reformadores que viveram naquela época. E eu quero ler novamente Romanos 12, 1 e 2. E o texto diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse homem, Martinho Lutero, ele fez exatamente isso. Ele não se conformou com aquele momento. Ele não se conformou com aquela circunstância. Ele olhou tudo que havia de errado ao redor dele e ele se posicionou. Mas ele se posicionou de uma maneira que não é você simplesmente encontrar uma bandeira, algo a defender, e nós temos muitas bandeiras que nós poderíamos levantar. Recentemente, nós temos visto isso. Se eu pegar os últimos 6 meses no nosso país, nós acharíamos muitos motivos pelos quais protestaríamos. O quanto a família tem sido agredida através de situações ali o que é dito que é arte, mas na verdade a gente sabe que as pessoas estão cometendo um abuso. Aquilo que tem acontecido dentro do ponto de vista do quanto a igreja tem sido considerada
como homofóbica ou outros termos que a igreja tem sido acusada, de posicionamentos radicais e contrários àquilo que é o senso comum. Muitas vezes nos últimos 6 meses, nós vimos muitos movimentos nesse sentido. As pessoas acusando e trazendo situações em que nós, quando olhamos a palavra de Deus, nós vemos, opa, isso aí está errado. Eu tenho que me posicionar contra isso. Nós teríamos muitos motivos para protestar. Se eu abrir aqui o assunto de política, de boa governança de recursos públicos no nosso país, nós teríamos motivos de sobra para pegarmos bandeiras, irmos para uma praça, criarmos um protesto, criarmos um piquete e brigarmos por algum motivo, brigarmos contra alguém. Mas Lutero, acima de tudo, ele começou a sua reforma dentro da sua vida. Ele era parte daquele processo. Ele era um monge, ele foi ordenado um padre, ele fazia parte daquele contexto. E é isso que me chama mais atenção na vida desse homem, quando eu olho ele como um personagem histórico. Do ponto de vista histórico, ele foi um homem usado por Deus, poderosamente, para transformar uma situação. Mas a transformação não começou do ponto de vista político-religioso. A transformação começou a partir da mente dele, daquilo que ele precisou renovar dentro da forma dele pensar e viver. E é aí que começa a reforma. E aí eu começo a trazer o contexto da reforma protestante, que foi falado bastante ao longo desses últimos dias, para dentro da nossa realidade hoje, para dentro daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Abra comigo Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus 4, 12. Veja como é interessante o que esse texto diz. Ele diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Martinho Lutero começou a transformação que trouxe a separação de um grupo de pessoas dentro de uma estrutura religiosa e criou um novo modelo de relacionamento com Deus. Ele começou a transformar essa situação a partir do momento em que ele leu a palavra de Deus. A palavra de Deus começou a transformar primeiramente aquele homem. E quando eu leio Hebreus 4,12, eu vejo a palavra de Deus é viva e eficaz. Meu irmão, vamos tentar nos colocar assim, naquele contexto histórico. Por mais de 1000 anos, a igreja tinha uma maneira de agir, uma forma de proceder, completamente desviada do padrão e do modelo de Deus, completamente desviada da forma como Deus desejava que eles fizessem. Mas aquele homem, ao começar a ler a Bíblia, ele simplesmente fez isso. Ele leu a Bíblia, ele leu a palavra de Deus. E ele começou a usar a palavra de Deus como parâmetro para ele olhar as situações da sociedade e a vida dele. Ele falou, opa, espera um pouquinho, eu sou parte dessa sociedade, eu faço aquilo que essas pessoas também fazem, só que quando eu olho a palavra de Deus, eu estou fazendo errado. Quando ele começou a comparar o modelo de ação, a maneira de agir das pessoas, das lideranças, dos políticos, de toda a estrutura sociocultural do ambiente que ele vivia, e ele começou a comparar aquilo com a palavra de Deus, a palavra de Deus trouxe vida na vida dele, e despertou ele para algo. E aí nós hoje estamos envolvidos de tal forma com tantas coisas. Eu citei aqui alguns exemplos, né? Nós temos visto a sociedade ou tantas pessoas agredindo tão fortemente a família. Quando você pega letras de músicas, quando você pega conceitos culturais, as pessoas cada vez mais destroem e deturpam conceitos cristãos. Cada vez mais o separar-se é natural, o relacionamento de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher é natural, um homem ter mais de uma mulher é natural. Cada vez mais você é visto como sendo uma pessoa extraterrestre, fora do conceito normal do mundo. Quando nós nos confrontamos com a palavra de Deus e vemos como a sociedade tem se comportado,
nós vemos o quanto a sociedade está longe de Deus, e tentando admitir e assumir isso como sendo uma verdade, e tentando colocar para as nossas vidas que isso é normal e é assim mesmo. Só que quando nós vamos para a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus e percebemos o quão distante a sociedade tem estado da presença de Deus, é a palavra que vai nos transformar, é a palavra que vai nos reformar, é a palavra que vai fazer com que a nossa mente não fique no mesmo modelo que o mundo está hoje. Quando nós vemos que as pessoas dão muito mais valor para a aparência do que para quem nós somos. As pessoas querem muito mais saber aquilo que temos, o que possuímos, que bens nós temos, de que família nós viemos, quais as posses nós temos, quais os nossos feitos, quais as nossas realizações. Muito mais as pessoas se preocupam com isso do que com aquilo que nós podemos oferecer por quem nós somos. E a palavra de Deus, ela vai falar a nós quem nós verdadeiramente somos. E quando nós lemos a palavra de Deus diz que você é filho de Deus, você é um rei sacerdote, você está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso em Cristo Jesus, porque você crê em Cristo Jesus. Amém? Você é isso ou não é isso? Mas cada vez mais nós vemos a sociedade forçando as pessoas ao contrário. Satanás, ele vai usando artimanhas, artifícios, para tentar destruir os pilares principais da fé cristã. Agora, nós não conseguiremos nunca transformar, reformar, mudar as situações, se nós não começarmos a reformar aqui dentro. O primeiro local de transformação precisa ser a sua vida, a minha vida. Só que essa reforma, essa transformação, essa renovação, ela precisa passar por um mestre de obras, por um carpinteiro, que viveu 2000 anos atrás e declarou palavras de vida. Se você não abrir espaço na sua vida para que as palavras de Jesus transformem você, você não vai conseguir reformar nada, nem a sua própria casa. E quando eu falo de reformar aqui, pensa aí as situações do seu dia a dia, situações do seu trabalho, situações da sua família, com seus filhos, situações que você precisa mudar, que você gostaria que fossem diferentes. Mas muitas vezes nós queremos transformar as coisas pelo nosso conhecimento, pelo nosso entendimento, pelo quanto nós sabemos, pela nossa experiência, por aquilo que nós temos como prática, pelo quanto nós temos de vivência. E aí tentamos na nossa força, no nosso braço. A transformação começa pela palavra de Deus. Entre as 95 teses que Martinho Lutero pregou naquela porta, naquele dia, uma delas era sola Escritura, que quer dizer somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Essa é a única verdade que deve ser ouvida, aprendida, estudada e seguida e praticada. Quando ele colocou isso lá naquela porta, ele estava jogando fora todos os dogmas, todos os livros, todos os conceitos humanos. Ele estava jogando fora todos os ensinos humanos. Meu irmão, se tem alguém na sua família, se você mesmo, você quer resolver uma situação, tem um conflito familiar, tem um problema familiar, o casal não está bem, a família não está bem, há um processo de separação, há uma destruição do comportamento do relacionamento entre marido e mulher, aonde você vai encontrar orientação para que isso seja resolvido? Na palavra de Deus. Apenas ali. Todos os outros conceitos, todos os outros princípios, todos os outros locais onde você for buscar uma orientação, vão relativizar a palavra, vão colocar o molde do mundo na sua vida. Mas você precisa conhecer a palavra. Você precisa ler, você precisa alimentar a sua alma com a palavra. E foi isso que Martinho Lutero fez. Estava lendo um pouco a respeito da vida dele nesses últimos dias.
Existiam momentos em que ele escreveu, um dos livros que ele escreveu, numa determinada parte do livro, ele estava tão envolvido em escrever, em estudar, que ele ficou por 3 dias trancado dentro de um quarto, tomando água e comendo farelo de pão que tinha ali só, por 3 dias, lendo a palavra, escrevendo aquilo, buscando a Deus em oração, ao ponto de que a esposa dele chamou pessoas para arrombarem a porta do quarto onde ele estava, porque ela achava que ele estava morto. De tão era a intensidade que aquele homem aplicava em buscar a palavra de Deus. Outros relatos a respeito dele dizem que todas as manhãs, depois que efetivamente ele já tinha estabelecido uma igreja, tinha já um grupo com ele, todas as manhãs ele investia no mínimo 2 horas orando, lendo a Bíblia. Ele sabia que apenas a Escritura poderia dar forças, seria a fonte da onde ele buscaria a orientação para aquilo que ele deveria fazer. E quantas vezes nós precisamos tomar decisões importantes nas nossas vidas e nós não damos tempo para a palavra de Deus? Quantas vezes nós não dedicamos tempo? Quantas vezes nós estamos com dúvidas de como nos relacionar com os nossos filhos? Os nossos filhos estão escapando por entre os dedos e nós ficamos apenas falando aquilo que não é verdade. Muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos e dizemos: meu Deus, o que eu estou fazendo? E nós falamos palavras de maldição. Olha, não vai dar certo mesmo, do jeito que está indo, vai de mal a pior, vai acabar indo para as drogas. E você começa a declarar isso. Em vez de pegar a Bíblia, sentar, ler a Bíblia, declarar isso sobre a vida do seu filho, de ler a palavra de Deus, orar juntamente com ele, ler a palavra de Deus juntamente com ele. Ministre a palavra de Deus. Ministre a palavra de Deus aos seus filhos. Leia a palavra de Deus dentro da sua casa. Busque a palavra de Deus. Converse com os seus filhos a respeito da palavra. Dedique tempo para isso. Pergunte para eles o que eles entendem. A palavra é viva e eficaz. Ela pode transformar a sua vida. Em 1992, um pouco antes da minha conversão, eu já contei isso aqui algumas vezes, eu ganhei um livro do meu irmão mais velho, que já tinha se convertido. O livro chama-se Força para Viver. Era um livro evangelístico. Houve uma mobilização da igreja no final dos anos 80, começo dos anos 90 ali, e eles escreveram um livro com diversos testemunhos de pessoas conhecidas, jogadores de futebol, artistas, pessoas que tinham se convertido. E tinha uma série de orientações de como você fazia para entregar a sua vida a Cristo. Em resumo, era isso. E após a capa ali, as primeiras páginas, tinha uma página inteira em branco e tinha apenas uma frase no meio da página. Dizia assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Reticências e embaixo, Hebreus 4:12. Aquilo me chamou tanto a atenção. Eu falei, como assim? Né? Eu tinha 17 anos, eu fiquei imaginando, falei, a palavra de Deus é viva, será que a Bíblia vai levantar assim e sair andando? Né? Será que ela vai se movimentar? Como assim viva? A palavra de Deus é viva. A palavra é viva. Jesus é a palavra. João escreveu isso. Jesus é o verbo de Deus. Verbo é a palavra declarada, é a palavra falada de Deus. Jesus Cristo é o verbo, Ele é a palavra, Ele tem que estar em sua vida. Foi isso que Martinho Lutero buscou 500 anos atrás. Ele reformou uma igreja inteira, ele mudou todo um modelo de culto, mas ele começou transformando a sua própria vida. O quanto você tem dado espaço para que Deus transforme a sua vida? Agora você não vai conseguir transformar a sua vida deitado no sofá assistindo TV. Você vai precisar dedicar tempo para a palavra. Aprender, ouvir, meditar. Existem centenas de promessas na palavra de Deus. Se você ler Josué 1, medite nessa palavra, você vai alcançar vitórias. Leia Salmos 1. O homem que é plantado ali junto quem medita na palavra do Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. A palavra de Deus pode transformar a sua vida, mas você precisa abrir um espaço na sua vida para que ela entre, para que ela possa dar fruto.
segundo aspecto que Martinho Lutero colocou, quero que você abra comigo aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Versículo 13. Esse texto ele é muito interessante. Bom, Lutero ele praticamente desenvolveu todo o seu ensino ali a respeito de fé sobre o livro de Romanos, sobre o que Paulo escreveu aos Romanos. Veja o que diz esse texto até o verso 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Imagine o contexto que ele vivia. Ninguém seria salvo se não invocasse a liderança religiosa instituída. E quando ele lê que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, era quebrar um paradigma enorme. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. O 16 diz assim: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E o 17, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Meu irmão, se tem uma coisa que pode reformar a sua vida, transformar a sua vida, é a fé. Mas a fé, ela tem que usar alguma base. Ela tem que usar algo para que ela possa se tornar concreta. A fé é algo virtual, para nós contextualizarmos mais a palavra. É algo que é intangível. Você não consegue pegar a fé. Mas a fé precisa de algo para se alicerçar. E qual é o alicerce da fé? É a palavra. É a mensagem. A mensagem, mas qual mensagem? É o que o texto diz ali. Está no versículo certo? A mensagem, o final do verso 17, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se você não lê a palavra, você não tem aonde alicerçar a sua fé. A fé pode transformar as situações, só que a fé que está posta sobre a palavra de Deus. Sem conhecer a palavra, não há fé. Sem fé, não há como você conhecer a Deus. Porque Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele, Deus, é galardoador daqueles que o buscam. Se você crê em Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você vai calcar, você vai basear a sua fé na palavra de Deus. Aí as situações começam a ser transformadas. Esse foi um outro ponto que Lutero colocou nas portas da Catedral de Wittenberg. Ele colocou sola fide, somente pela fé. Ele sabia que sem fé era impossível chegar a Deus. Deus é algo que não é concreto, você não tem Ele como algo tangível. Você precisa se relacionar com Ele pela fé. E se você não crê em Deus, você não acessa o poder dEle. Você não vê a transformação que Ele pode causar na sua vida. Então Lutero entendeu que se ele cresce na palavra de Deus, as coisas se transformariam, as coisas mudariam, apenas crendo naquilo que a palavra diz. Então, eu quero incentivar você a reformar a sua vida. Muitos de nós, eu me incluo no que eu vou falar agora, muitos de nós são como uma parede, né? Essa parede aqui do palco, ela está aqui, tem um papel de parede bonito sobre ela, é uma imagem bonita. Agora, e se nós tirarmos esse papel de parede? O que tem por trás? Tem uma madeira. O que tem por trás da madeira? Como está o estado desse prédio? Muitas vezes nós somos assim. Costume em casa, nós temos, às vezes, eventualmente, que a gente está um pouco mais tranquilo e tal, assistindo TV. A gente gosta de ver um programa a respeito de reformas. É um programa que tem num desses canais aí da TV a cabo, que são dois irmãos, eles levam clientes deles a comprar casas, e aí eles fazem reformas na casa. E é muito engraçado, porque
os clientes eles falam assim, olha, eu tenho um orçamento de tantos mil para poder comprar a casa, daí ele acha casas um pouco abaixo, mas casas que precisam de investimento para reforma. Aí ele organiza ali dentro do orçamento de uma maneira que eles possam comprar o imóvel e reformar. E aí ele faz lá uma estimativa. Você vai gastar aí 20 mil para fazer uma reforma. E aí eles começam. A hora que eles vão tirando o reboco das paredes, vai retirando algumas coisas, aí vão surgindo problemas. Vão surgindo infiltrações, vazamentos, coisas que aparentemente você não enxerga. Então, reformar muitas vezes é mudar algo que nós não queremos mexer. Que quando nós estamos olhando assim com o reboco, com a tinta por cima, está bonito. Não tem problema ali. Mas por trás tem um fungo crescendo. Aí você não sabe por que seu filho nunca melhora daquela alergia. Espirrando toda hora, o nariz trancado, toda hora com infecção respiratória, não sei o quê. Porque tem um mofo ali por trás. Porque tem um mofo que está escondido. Muitas vezes nós vemos pessoas frequentando a igreja, vindo aos grupos familiares, participando das nossas reuniões, e elas vêm, sentam nas reuniões aqui, ou vão nos grupos em casa, você pergunta, está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo certo? Não, está tudo certo. E não tem coragem de abrir o seu coração, de expor as suas paredes, de tirar aquele reboco, não estou falando da maquiagem das mulheres, não, tá? De tirar aquilo que está aparente e mostrar por dentro como estão as coisas. Porque quando nós falamos a respeito da palavra, quando nós falamos a respeito da fé, é isso que Lutero estava fazendo. Ele queria tirar aquela aparência de santidade que a igreja tinha naquele momento e dizer, olha, a igreja tem podridão dentro dela. Isso ele fez para uma instituição. Só que o que eu estou falando para você hoje é que você deve fazer isso na sua vida. Porque se na sua vida você não começar, você não vai conseguir transformar nada. Nada que tem ao seu redor, nada que tem dentro da sua casa, nada que tem no ambiente de trabalho onde você está. Por mais ideologias que você tenha, por mais boas intenções que você tenha, se a transformação não começar em você, as coisas não vão crescer, não vão avançar. O que Lutero fez foi algo tão direcionado pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo, que nós hoje somos fruto daquela atitude dele. Nós hoje somos fruto daquilo que ele fez 500 anos atrás. Está na hora de nós começarmos a abrir as nossas vidas para que a palavra de Deus opere. Tem pessoas que ficam 30, 40 anos sentados ouvindo sermões todos os domingos, ou quase todos os domingos, mas não dão espaço para que a palavra de Deus entre. Não dão espaço para que a palavra de Deus transforme, opere. Não aplicam fé. Não aplicam aquilo que elas ouvem, elas não praticam. Não creem naquilo que elas ouvem. O terceiro aspecto que Lutero coloca, gostaria que você voltasse um pouco aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 5. Você voltar algumas páginas aí. Romanos 5, capítulo 5, versículo 17. O texto diz assim, deixa eu ler ali. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O texto continua dizendo, próximo, eu estou lendo lá, Everaldo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Mais um. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos.
A palavra de Deus diz que em Jesus nós somos justos. E esse foi um dos aspectos que Lutero também pregou. Somente em Cristo. E aí nós temos que começar a tirar todos os outros ídolos que estão em nossas vidas. Talvez vou colocar aqui algo que na minha mente por muito tempo foi como se fosse uma verdade. Por muito tempo eu acreditei que aquilo que o meu pai me ensinou era uma verdade absoluta. E até hoje, em alguns momentos, eu me pego fazendo coisas que eu via ele fazer, ou falando frases que eu ouvia ele falar. Por quê? Porque nós temos os nossos familiares como ídolos, os nossos pais como ídolos, nós temos os nossos amigos, nós temos hoje 2 filhos adolescentes, indo para a adolescência, e eles têm, o adolescente ele tem uma questão de autoafirmação, em que ele projeta em alguém aquilo que ele quer ser. Às vezes pode ser num familiar, no pai, na mãe, às vezes pode ser em um artista, pode ser em alguém que ele conhece na escola. Isso é um processo natural, existe uma transformação hormonal que leva o adolescente a se comportar dessa maneira. Muitas vezes conflita com aquilo que ele aprende em casa, mas ele se posiciona dessa forma. E muitas vezes nós somos assim também. Nós projetamos em algo, ou em alguém, ou no conhecimento que nós temos, e colocamos ali, nesse objeto, que não necessariamente precisa ser um objeto, nós colocamos nisso a nossa tábua de salvação. Imagina um naufrágio, boiando uma tábua, você se afogando, você agarra ela porque você acha que aquilo é o que vai te salvar. Tem pessoas que colocam a sua tábua de salvação no dinheiro, numa amizade, num relacionamento, talvez até mesmo conjugal. Tem pessoas que colocam a sua adoração sobre os filhos. Tem filhos que colocam a sua adoração sobre os pais ou sobre ídolos, como eu falei. E aí, quando nós entramos em momentos de dificuldade, em momentos difíceis, nós precisamos entender que apenas Cristo pode nos salvar. Se você entender isso, se você entender que o pecado entrou no mundo por causa de Adão, e em Jesus Cristo, e apenas nele, somente nele, nós temos salvação. E eu estou falando aqui do ponto de vista espiritual, com relação à sua alma, mas a sua salvação em todas as circunstâncias, somente em Cristo. Os seus recursos financeiros, eles são finitos, eles vão acabar um dia. Por mais que você junte muito dinheiro, deixe como herança aos seus filhos, no momento em que você deixar de existir, ou que você for arrebatado, ou que você morrer, esse dinheiro todo não tem sentido de existir. Ele perde o valor, ele perde o sentido. Imagina você com 2 milhões de reais dentro de uma mala, que em mala no nosso país isso é uma quantidade pequena, né? Dentro de uma mala, e você sai daqui do Brasil com esses 2 milhões dentro de uma mala e desce lá no Japão. O que você vai fazer com esse dinheiro lá? Absolutamente nada. Você não pode comprar nada com reais num outro país. E é exatamente isso que acontece com as nossas vidas. No momento em que nós deixarmos de existir aqui, todo o recurso financeiro que nós temos, ele perde o seu valor. Porque nós vamos para uma outra pátria, nós vamos para um outro lugar, onde aquilo que nós temos de bens materiais, ele não terá valor. Se nós entendermos isso, nós vamos nos relacionar melhor com os recursos financeiros. Quando nós entendemos que eu me vestir com uma roupa que não tem uma marca, uma grife, é tão importante ou tão bom quanto me vestir com uma outra que tem, que isso não tem diferença. Os nossos valores mudam. Eu percebo isso porque às vezes as pessoas estão tão desesperadas em ter determinadas coisas, se empenham tanto em ter determinadas coisas, que dá a impressão que é mais importante ter do que ser. Quando Lutero entendeu que somente em Cristo havia salvação, ele percebeu que tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é terreno tem menos valor. Mas ele só percebeu isso porque ele leu a palavra de Deus e porque ele creu naquela palavra. O quarto aspecto que eu quero trazer para você está em Efésios, capítulo 2, verso 8. Efésios 2, 8.
diz assim, vou ler aqui: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Veja só, ele entendeu que tudo o que ele tinha era pela graça. Como Edson hoje, ao ministrar aqui o momento de dízimos e de ofertas, se nós entendermos, como Davi entendeu, de que tudo aquilo que ele possuía, de bens materiais, não era algo que o seu esforço, foi conquistado pelo seu esforço, mas foi uma permissão de Deus para a vida dele. E que aquilo não tem tanto valor quanto ter a graça de Deus em sua vida. A nossa forma de viver muda. Quando nós entendermos que tudo aquilo que nós temos é pela graça, a nossa forma de encarar os nossos problemas muda. Nós recebemos a graça tem que ser recebida. Muitos de nós estamos correndo aí, vivendo no meio de problemas, vemos os nossos filhos às vezes desorientados, perdidos, fazendo coisas que nós não gostaríamos, tentamos achar explicações para isso. Foi aquilo que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Muitos de nós nos colocamos numa situação financeira difícil e queremos encontrar desculpas ou justificativas para aquilo, e nos vemos em situações e nos culpamos pelas decisões erradas que tomamos, e ficamos segurando todos esses pensamentos negativos, todos esses problemas. Não entendemos que nós precisamos receber o amor de Deus pela graça. Queremos achar motivos e ações e atitudes para nos livrarmos desses problemas. Meu irmão, não existe obra que você faça que possa te dar acesso à presença de Deus. Somente uma coisa você tem que fazer: crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, crer que Ele morreu e ressuscitou para te salvar, crer que Ele é o Filho de Deus, está assentado à direita de Deus Pai, crer que você é filho de Deus juntamente com Ele, você é co-herdeiro de Cristo. Se você crer, e você apenas crer, você tem acesso à graça de Deus. Então, meu irmão, pare de querer achar soluções para os seus problemas, trabalhando, se empenhando, se dedicando, se esforçando. Receba a graça. Tire toda a culpa, tire todo o peso, porque muitas vezes o peso nos prende no passado, e quando nós olhamos para o passado, nós não conseguimos ver o que Deus tem para nós no futuro. Tire a culpa da sua vida, porque você está em Cristo. Os problemas de relacionamento que acontecem, os problemas dentro de casa, os problemas no ambiente familiar, creia que Jesus Cristo pode interferir e receba a graça dele. Busque na palavra de Deus a solução para isso. Muitas vezes nós tentamos resolver nossos problemas por aquilo que nós sabemos. E o último ponto que eu quero abordar com você está em Apocalipse, capítulo 15. Quero ler 3 versículos ali de Apocalipse 15. O 2, o 3 e o 4. Espera um pouquinho colocar ali. O texto diz assim: vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, que diz assim: grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Esse foi o 5º ponto que eu quero trazer aqui para você, das 95 teses que Lutero pregou naquela porta. Ele disse que a glória tem que ser dada somente a Deus. A glória somente a Deus. Tudo o que você tem, tudo o que você sabe, toda a sua vida pertence a Ele. Pertence àquele que te criou e te formou. Tudo que você recebeu, herdou, tudo aquilo que você tem de entendimento, de trabalho,
pertence a Ele e somente a Ele. Toda a sua vida é dele e somente dele. Quando nós entendemos isso, as nossas vidas mudam, a nossa forma de viver muda. E João, aqui na ilha de Patmos, ele tendo essa visão, o tempo em que ele escreveu o Apocalipse, em que ele foi ministrado diretamente por Jesus a respeito do Apocalipse, quando ele teve essa visão, e ele viu que a glória tem que ser dada exclusivamente a Deus. Quando nós estamos aqui numa celebração, todos os momentos, todos os instantes, toda a celebração, ela é feita para glorificar a Deus. Nós iniciamos as nossas celebrações com o louvor, porque entendemos que glorificar a Deus vem em primeiro lugar. Quando nós lemos a oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos ali, a oração do Pai Nosso, ela começa dizendo: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ele começa glorificando a Deus. Jesus, ele nos ensinou que em todo momento glorificar a Deus vem em primeiro lugar, vem acima de todas as coisas. Então a reforma que Lutero movimentou, agiu, se envolveu 500 anos atrás, ela nos ensina uma série de coisas. E entre elas, eu coloquei 5 pontos aqui para você. E o primeiro deles é: a palavra de Deus é viva e eficaz e pode transformar a sua vida. Você precisa ler e conhecer a palavra para que você possa ter fé, crer na palavra de Deus. E se você não crê, ela não se torna uma verdade na sua vida. Se você não crer na palavra de Deus, ela não se torna uma realidade para você. O terceiro aspecto é que a salvação está exclusivamente apenas em Jesus Cristo. Não existe nenhuma outra coisa, nenhuma outra atividade, atitude, pessoa, bem material que possa te salvar. Apenas Jesus Cristo. O quarto aspecto é que tudo o que temos veio da graça de Deus. Não é a obra, não é aquilo que nós fazemos, não são meus bons pensamentos, não é meu esforço de todo dia acordar 5 horas da manhã, orar, ler a Bíblia, não é por aquilo que fazemos, mas é pela posição que temos em Cristo Jesus, é pela graça que nós somos salvos. E por último, toda a glória deve ser dada exclusivamente a Deus. Se você conseguir entender, absorver isso, colocar isso na sua vida, você vai reformar a sua vida. Assim como Lutero transformou a vida dele com essas verdades, e a partir daí ele trouxe uma transformação na história, você pode fazer isso, de uma forma que você transforme a sua própria vida. Você vai transformar o seu relacionamento, vai transformar a vida da sua família, você vai transformar a vida do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente de estudo, você vai transformar o ambiente, a sua vida, o seu bairro, a região onde você mora, através de você crer, saber quem é o seu Deus, declarar a palavra de Deus, as transformações começam. Nós precisamos mudar a nossa mente, renovar aquilo que nós pensamos ser verdade. Precisamos mudar o nosso comportamento. O ser humano tem uma tendência muito forte de olhar a responsabilidade do outro. Isso você vai aprender ali em Gênesis 3. Quando Deus desce ali no jardim do Éden, chega para Adão e fala: Adão, o que aconteceu? Eu falei para não comer o fruto ali, o que está rolando aí? E Adão prontamente responde: Senhor, a mulher que o Senhor me deu, me fez comer do fruto. Como se ele, Adão, não fosse uma pessoa com vontade própria, com capacidade de tomar uma decisão. Nós muitas vezes somos assim. Nós muitas vezes jogamos a responsabilidade para o outro. Muitas vezes, quando nós queremos ver uma situação mudada, nós falamos: mas também não tem como, porque o meu chefe não permite, porque o meu funcionário é assim, porque o meu colega de trabalho é assado, porque meus pais eram assim, porque o governo, porque a cidade, porque o bairro, porque meu marido, porque minha esposa. Muitas vezes nós queremos que o outro mude. Muitas vezes, numa reunião no grupo familiar, é muito engraçado. A gente está ali reunido, fala assim: você tem algum pedido de oração, algo que você queira colocar diante de Deus? Fala: eu quero. O quê?
Quero orar pelo meu esposo, porque ele precisa de uma mudança. Será que é ele mesmo que precisa? Será que nesse momento nós não estamos falando assim, eu preciso que a situação mude, e a situação eu faço parte dela, e eu quero que ela seja transformada? Muitas vezes nós vemos os problemas dos outros, mas não vemos que nós fazemos parte disso, e precisamos mudar. A mudança precisa começar em nós. A mudança precisa começar em nós. Quando Lutero reformou a igreja, ele começou a reforma por ele mesmo. Ele começou a reforma por aquilo que ele entendia não ser verdade. Porque ele olhou a situação que ele vivia, olhou a palavra de Deus. E é interessante, eu escrevi uma frase aqui, diz assim: a Bíblia não muda o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas, mas apenas a Bíblia pode mudar as pessoas. Se você acha que a palavra de Deus vai mudar o mundo, saiba que isso não é uma verdade. A palavra de Deus não vai mudar o mundo. Quem vai mudar o mundo são as pessoas. Mas a palavra de Deus pode transformar a vida das pessoas. Só que se você não tiver contato, você não experimentar a palavra, você não ver que ela é viva e eficaz, não ver que ela pode transformar a sua vida, não depositar fé no que ela diz, aí a situação fica sempre igual. Aí o outro vai ser sempre o problema. Aí é a crise, aí é a situação econômica, aí é o ambiente, é a macroeconomia, a microeconomia. Aí você estuda, você acha todas as justificativas para que a sua vida fique a mesma. Você fica indignado, cansado, esgotado. Aí a igreja não é boa, o pastor não prega bem, o fulano, o ciclano, o meu marido. Aí o problema sempre está no outro. Lembre disso. A Bíblia, ela não muda o mundo. A Bíblia não pode mudar o mundo. O que muda o mundo são as pessoas. O que mudou a realidade a realidade da igreja há 500 anos atrás foi Martinho Lutero. Por que ele mudou isso? Porque a Bíblia mudou a vida dele. A palavra de Deus mudou a vida dele. A Bíblia não pode mudar o mundo. A Bíblia só pode mudar as pessoas. E só muda aqueles que creem nela. Quero te convidar a ficar em pé. O que eu gostaria de compartilhar com você era isso. São esses 5 pontos. A palavra de Deus transforma. A fé pode mudar a sua vida. A fé na palavra. Somente Cristo pode te salvar. Somente Jesus dá a nós a graça, através da graça. E toda a glória deve ser dada a Deus. Deve ser dada a Deus.